gente que é jornalista, o PISA é muito interessante para ver como está o Brasil em relação ao resto do mundo na educação básica. Mas traduzir os dados do PISA em uma reportagem é um baita desafio, porque vão chegar um mundaréu de dados e a gente vai ter algumas horas para navegar por eles e achar um lead para nossa matéria. PISA é uma avaliação internacional de aprendizagem que avalia ciências, leitura e matemática. Não é uma avaliação de conteúdo em si, né? Ela não está associada a uma série, mas ela busca ilustrar como que os jovens se desenvolveram em diferentes países. E além das avaliações em si, também são aplicados questionários para alunos e para os diretores das escolas, né? Então, para a gente saber opiniões dos alunos sobre o cotidiano das escolas, o que engaja eles para o aprendizado. E a mesma coisa em relação à escola, né? A gente tem um panorama de gestão, de práticas que as escolas fazem. O foco do PISA são jovens de 15 a 16 anos, porque já é uma fase em que os jovens já ultrapassaram grande parte da educação básica, né? Então, o ensino fundamental, né? O ensino elementar, dependendo da tradução, já foi ofertada na grande maioria dos países. Então, é uma etapa que você já deveria ter exposto os alunos aos conhecimentos gerais que eles deveriam ter. E aí você já consegue, de fato, avaliar a competência e não ficar tão específico no conteúdo. Ele também busca controlar se os alunos estão muito atrasados. Um aluno que está muito atrasado, ele não faz o PISA. O aluno tem que estar pelo menos no 7º ano do ensino fundamental para fazer. Uma dica boa para você aproveitar o tempo e se preparar com antecedência até a hora que chegarem os dados embargados é dar uma olhada no resultado anterior da edição 2015, da edição 2012, da edição 2009, para ter uma ideia mais ou menos de qual era o patamar do Brasil nesses anos, como ele evoluiu e também de outros países que você queira comparar com o Brasil. O PISA começou em 2000, ele é organizado pela OCDE e o Brasil participa desde a primeira edição, desde 2000. E ele é feito de 3 em 3 anos. As 3 grandes áreas são avaliadas, ciências, leitura e matemática, mas tem uma área que é foco, em que são feitas mais questões para os alunos. O objetivo em si do PISA não é criar um ranking, o que acaba acontecendo é que ele acaba sendo feito, né? Acho que quer-se saber qual país vai melhor em educação, que país vai pior. Mas ele dá um panorama do desenvolvimento dos estudantes, né? E a gente não deveria olhar também só a média, mas qual que é o desenvolvimento desses alunos, qual que é o percentual que demonstrou um bom nível de aprendizagem, né? Tem as escalas de proficiência. Então ele dá um panorama do desenvolvimento dos jovens, não é o ranking por si, mas tendo vários países que fazem, a gente pode fazer as comparações. Por exemplo, você comparar com edições anteriores do PISA para você enxergar a evolução tanto do Brasil quanto de outros países e você focar também a comparação do Brasil com a média da OCDE, ou seja, a média de todos os países que participaram do PISA e também você comparar com países que estão mais ou menos no mesmo patamar que o Brasil, ou seja, países da América Latina, por exemplo, países que tenham tamanhos parecidos com o Brasil, economias parecidas com o Brasil. Comparar o resultado do Brasil com o resultado da Finlândia, acho que a gente tem que entender que tem contextos muito diferentes, né? O perfil socioeconômico dos alunos é diferente, o ambiente de valorização da educação é diferente, mas dá para controlar esses fatores também, por isso que a gente pode se debruçar sobre esses dados. Se a gente pega escolas com perfil socioeconômico do Brasil parecido com o perfil socioeconômico da Finlândia, por exemplo, vamos pegar escolas de mais alto nível socioeconômico do Brasil, será que elas estão num patamar semelhante ao da Finlândia? Se a gente pega escolas de mais baixo nível socioeconômico, os países desenvolvidos em geral têm escolas em que os alunos têm, as famílias dos alunos têm alta renda, mas também existe baixa renda nos países desenvolvidos. Se a gente compara escolas semelhantes, como o Brasil está, então é super importante a gente não ficar na média, mas a gente entender esses dados. O PISA 2018 ele dá continuidade, então ele avalia ciências, leitura e matemática, só que o foco específico foi leitura. E aí é importante a gente fazer uma comparação com o PISA 2009, que o foco também foi leitura. O PISA considera a escala 2 como o nível básico de proficiência do estudante. E a gente viu, por exemplo, no PISA 2015, que tanto em leitura, quanto em matemática, quanto em ciência, a maior parte dos estudantes brasileiros estava abaixo desse nível. Se a gente olha o resultado do Brasil desde 2000, acho que a gente teve um avanço, mas avanços ainda bem modestos no PISA. Então, acho que o Brasil partiu de um patamar muito baixo de desempenho nos anos 2000 e aí conseguiu evoluir um pouco, mas a gente ainda tem uma grande dificuldade de chegar próximo dos países envolvidos ou mesmo próximo da referência que a gente tem na América do Sul, que é o Chile. Então, o Brasil tem desempenhos ainda muito insatisfatórios, sobretudo em matemática. O desempenho em matemática do Brasil é baixo, inclusive das escolas privadas de elite. Então, eu acho que vamos ver o que os resultados de 2018 apontam, mas
Eu acho que o que deveria gerar alarme para a gente ainda não encontrar referência no Brasil. Se a gente olha o melhor estado do Brasil, né, no PISA 2015 foi o Espírito Santo. Mesmo o melhor estado do Brasil estava atrás do Uruguai e do Chile. Então a gente tem que, de certa forma, pensar como que a gente consegue melhorar em escala, principalmente em ciências e matemática.